papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bom dia, bem-vindos a mais um Café com Destino, hoje segunda-feira. Segunda-feira é um dia especial, é um dia de a gente começar a programar toda semana e que alegria podermos estar juntos nesta série. Qual é o nome da série dessa semana, Wesley? É surpresa. Não, não é surpresa não. A gente combinou em reunião, todo mundo já sabe, mas você esqueceu. A importância da oração. Ó, nós vamos falar essa semana toda sobre os caminhos, os segredos da oração. Eu sei que muita gente tem dificuldade de orar. Isso é normal, não é, Wesley? Sim. Você ora quantas horas por dia? Quantas horas? É, de 3 a 4, de 5 a 6? Ah, depende, né? Depende do que eu tô precisando. Ah, depende do que você está precisando, né? Mas são horas, não são minutos, né? Ó, vou falar a verdade, às vezes é uns minutos. Às vezes é minutos. Mas às vezes são horas? Não mente. Ó, próximo, né? Sabe por quê? A Bíblia diz que a gente tem que orar sem cessar e a gente não leva a sério o que está escrito. A gente não leva a sério uma instrução tão clara como essa. Para alguns orar é chato, para outros é uma necessidade. O que realmente é oração? Como se deve orar? Qual o verdadeiro resultado da oração? Tudo isso nós vamos te ensinar hoje aqui, começando a série dessa semana sobre oração inteligente, tá? Como realmente você orar. A série dessa semana eu falei sobre a importância da oração, Wesley, mas é a oração inteligente o nome da série. A importância da oração é o tema de hoje, tá? Então, assim, oração inteligente. Ó, você que já está aqui conectando com a gente, vai curtindo o vídeo, porque quando você curte e entrega para mais pessoas, compartilha, pega agora esse link aqui no YouTube, compartilha com 7 pessoas que precisam entender o poder da oração, os caminhos da oração, o segredo da oração, como se realmente ora. Compartilha com 7 pessoas, seus familiares, seus amigos, colega de trabalho. Se você é aluno novo aqui, o que tem que fazer, Wesley? Quem é aluno novo? Comentar é a minha primeira vez aqui. Se você é aluno novo, comenta aqui agora no chat online. É a minha primeira vez aqui, Thiago. Bem-vindo ao Café com Destino. Para se tornar nosso aluno é gratuito e muito fácil. Você tem que estar inscrito nesse canal, você tem que colocar na bio do seu Instagram, aquela apresentação do Instagram, colocar ali aluno, aluna do Café com Destino, com o emoji do cafezinho, e você precisa ler, devorar, degustar, meditar no livro Especialista em Pessoas. Você aprender a lidar com você mesmo e com qualquer tipo de gente, tá bom? O livro Especialista em Pessoas está disponível em Portugal, nas FENACs, em qualquer livraria de Portugal, na América Latina em espanhol. E aqui no Brasil você encontra na Amazon, qualquer loja online ou loja física, você encontra o livro Especialista em Pessoas. Ó, agora que você é um aluno, vamos começar a aula de hoje, papel e caneta na mão. Wesley, você já teve algum resultado com oração, orou e aconteceu? Sim. Agora você também já orou e não recebeu alguma coisa que você pediu? Também. Também. Gente, como é que a gente mede a oração que teve efeito se às vezes a gente ora e não tem resultado, às vezes a gente ora e tem? Isso aqui é uma dúvida de muita gente, tá? Porque, por exemplo, tem uma história na Bíblia, a história de Ana, mãe de Samuel, que viria a ser mãe do profeta Samuel. Ela orou várias vezes pedindo a Deus um filho e Deus não atendia. Mas teve um tempo em que ela pediu e Deus atendeu. Mas por quê? Porque aconteceram algumas coisas ao mesmo tempo. Primeira coisa, ela estava no lugar certo. Ela saiu da casa dela e foi numa época de festa bíblica, numa época que as pessoas iam adorar a Deus mesmo. Ela subiu à cidade de Siló, que na época era o lugar de adoração. Ela subiu à cidade de Siló e, estando no lugar certo, ela encontrou com as pessoas certas. Estava ali o profeta Eli, que na época é quem tinha autoridade espiritual para liberar uma palavra sobre alguém em Israel. E aí ela está falando meio enrolada, porque ela estava muito angustiada. O profeta Eli acha que ela está bêbada àquela hora da manhã. Ela fala, não, Senhor, eu nem sequer tomei vinho. É que eu estou angustiada. Eu tenho pedido um filho constantemente a Deus. E o profeta Eli solta uma palavra sobre a vida dela e diz, olha, você vai voltar a próxima vez aqui com um filho.
Mas tem aqui um segredo, Wesley, que muita gente não entende. Porque antes ela pedia e não acontecia, e agora aconteceu. Ela mudou o jeito dela de orar. Foi a primeira vez que ela orou assim: Senhor, se tu me deres um filho, eu te devolvo ele como fosse profeta. Ou seja, eu coloco ele aqui na escola de profeta, eu deixo ele morar aqui na casa do Senhor e ele fica como profeta. Ou seja, eu só quero ter o prazer de ser mãe, de colocá-lo no mundo, mas eu devolvo. Ou seja, o pedido dela casava com a vontade de Deus. Deus já queria um profeta para Israel. Eli e seus filhos começaram a se perder e Deus precisava levantar um novo profeta. Ao mesmo tempo, esse profeta precisava ser treinado, então ele precisava nascer rápido para poder ser treinado pelo único profeta que tinha ali, que era o Eli. Então olha como foi. Timing, tempo divino. Gente, quando Deus não atende uma oração, podem ser três coisas. Primeiro, você está pedindo errado. Tiago capítulo 4 diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Você pede para gastar nos seus próprios prazeres. Está escrito. Então, primeira coisa, você ora e não recebe porque pede errado. Segunda coisa, você pode estar pedindo no lugar errado para as pessoas erradas, do jeito errado. Terceira coisa, a maioria das coisas que a gente pede e não recebe é porque não tivemos fé suficiente, né? Quantas vezes Jesus cura alguém e fala: vai, meu filho, a tua fé te salvou. Não é, Wesley? Sim. Então tem que ter fé suficiente. Ou seja, você tem que orar crendo que já aconteceu. Tá bom? Então, tendo isso em mente, vamos entrar em algumas coisas sobre a importância. Por que nós temos que orar? Jeremias capítulo 33, versículo 3, vou ler na versão NVI, diz assim: clama a mim, e eu responderei. Lhe anunciarei coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. Clama a mim e eu responderei. E vou te anunciar coisas grandes, insondáveis que nem passam pela tua cabeça. Ou seja, uma das funções da oração é Deus te mostrar coisas que ainda vão acontecer. A gente ora muito quando está em problema, né? Mas às vezes você tem que orar só para entender o futuro. Porque orar não é ser religioso, é consultar quem já te viu no futuro. Quem já entendeu como vai ser teus próximos anos. Outro versículo que me toca muito está lá em Mateus 21, 22, que diz assim: e tudo que vocês pedirem em oração, se acreditarem, vocês receberão. Vou repetir. Mateus 21, 22. Olha aqui, palavras de Jesus. E tudo que vocês pedirem em oração, se vocês acreditarem, receberão. Mas sabe por que as pessoas às vezes não oram, Alice? Orar é tão importante. Se a Bíblia deixa claro que é um segredo da prosperidade, não financeira, da prosperidade espiritual, sabe, emocional, você está bem com Deus. Ou seja, se é uma coisa tão claramente óbvia, se Deus espera a sua oração, se Deus quer a sua oração, se a Bíblia nos orienta a orar, por que as pessoas não oram? Primeiro ponto, desânimo. Tem gente que não tem nem força para orar. Segundo ponto, pecado. Quando está em pecado, ela fala: quem sou eu para falar com Deus? E aí ela não ora. Terceiro, ignorância. Ela não sabe como fazer. Então, três coisas que atrapalham a sua oração. Primeiro, desânimo. Está desanimado, não vou orar hoje não. Como se oração você tivesse que estar com vontade de fazer. Trabalho, você tem que estar com vontade para ir trabalhar? Não, você trabalha todo dia. Oração é nossa respiração. A gente cansado ou não, com ânimo ou não, temos que orar. Então, primeiro, desânimo. Segundo inimigo, pecado. Quando você está errado, você não consegue falar com Deus, você fica envergonhado, e não fica sem falar com Deus. Mas isso não pode mais acontecer na tua vida. E terceiro, ignorância. Você não sabe como fazer, não sabe como orar, então deixa para lá. Agora, uma coisa interessante é que se você está em desânimo, se você está numa vida de erro e não está conseguindo orar, ou você está na ignorância de não saber como fazer, o que você precisa? De pessoas que orem junto com você, pessoas que te ensinem como fazer. Então vou continuar lendo os versículos aqui que te incentivam a orar, tá? Lucas 11, de 1 a 4, vai acontecer uma coisa que me toca muito. Jesus estava orando em determinado lugar, diz a palavra. Tendo ele terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Presta atenção. Os 12, os discípulos, eles conviveram com Jesus 3 anos e meio.
e eles nunca tinham pedido para Jesus ensinar outra coisa. Senhor, nos ensina a fazer milagre? Senhor, nos ensina a multiplicar pão? Senhor, nos ensina a ter dinheiro? Senhor, nos ensina tal coisa? Nos ensina a ser famoso? A única coisa que eles pediram foi ensina-nos a orar. Sabe por quê? Eles entenderam que toda a fonte de Jesus estava na oração. Então o que eles queriam? Pegar a fonte que faz as coisas acontecer. Milagre, multiplicação, o que for. Então os discípulos falam, Jesus, se você nos ensina a orar, as outras coisas vão fluir. Então ensina-nos como orar. E Jesus respondeu assim, então quando vocês forem orar, digam assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A primeira coisa que a gente aprende aqui, Teixeira, e as pessoas têm dificuldade de entender, é que quando você ora, na oração que Jesus ensinou, você não está orando para Jesus, você está orando para o Pai, Deus Pai, em nome de Jesus. Você sela a sua oração pedindo em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus, biblicamente, está provado, está escrito, é o único intercessor entre Deus e os homens. Então você pede para o Pai que está sentado no trono em nome de Jesus, que é o nosso intercessor. Então muita gente tem dúvida assim, Tiago, eu não sei nem para quem eu oro, você ora para Deus, pedindo a Ele em nome de Jesus, em nome do seu Filho Jesus. Tiago, e o Espírito Santo? O Espírito Santo é a qualquer momento. O Espírito Santo é quem está na terra conosco hoje. Né? A Bíblia diz que Deus é triuno, ou seja, são 3 em 1. Eles não estão ao mesmo tempo na terra. Hoje, Deus e Jesus estão no céu. Jesus é sentado à destra de Deus. E o Espírito Santo é quem está na terra hoje. Antigamente, Deus estava pairando sobre as águas. Aí depois, ele sobe e deixa Jesus. Depois, Jesus sobe e deixa o Espírito Santo. Ou seja, hoje nós temos o privilégio de conviver com a parte sensível de Deus, o Consolador. Porque para enfrentar os últimos dias, a gente vai precisar da parte sensível de Deus, a gente vai precisar do Consolador, a gente vai precisar do Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo, aquele que anuncia as coisas que ainda hão de vir. Então, a todo momento você pode clamar pelo Espírito Santo, a todo momento você pode falar com o Espírito Santo. Mas na oração que Jesus nos ensinou, a gente ora ao Pai pedindo em nome de Jesus. Por isso que a gente termina a oração em nome de Jesus, amém. Né? Em nome de Jesus, amém. Ou seja, meus filhos, o Josézinho, quando era pequeno, hoje ele tem 10 anos e já está conhecendo bastante a palavra, ele gosta muito. Mas quando ele era pequenininho, eu colocava ele para orar, estava ensinando ele a orar ainda, ele devia ter uns 3, 4 aninhos. E aí ele orava, um tempão, abençoa o papai, abençoa a mamãe, abençoa não sei, né? Aí ele terminava assim, fim. Ele não sabia falar. Eu falei, não é fim não, é em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Né? Então, é importante você terminar a sua oração colocando o nome de Jesus, que vai ser o teu intercessor por aquilo que você pediu. Tá? Então, preste atenção. Quando os discípulos precisaram aprender algo que resolveria mesmo seus problemas, eles pediram, ensina-nos a orar. Olha o tamanho da importância da oração. O tamanho da importância da oração. Quais são as vantagens da oração? Primeiro, a oração te conecta com o mundo espiritual. É o caminho para você ativar o walk-talk que está dentro de você, que é o teu espírito. É o ponto de comunicação entre Deus e você. A oração é o que desperta o teu espírito, esse ponto de comunicação. Mas, além disso, está provado cientificamente, a Universidade de Duke informou que a oração é essencial na capacidade orgânica do ser humano de enfrentar doenças. Por quê? Quando você está orando, assim como a meditação, ela afeta áreas do teu cérebro que te protege emocionalmente e fisicamente, melhora até teu sistema imunológico, está provado cientificamente. A saúde física aumenta por conta da visão positiva que a oração traz de mundo. Ou seja, se você não é uma pessoa de fé, você acha que o mundo está acabando e está mesmo, né? Mas só que você se desespera com isso, você coloca uma lupa mental nos problemas e começa a respirar aquilo a ponto de psicossomatizar e começar a passar mal. A fé, ela tira esses problemas, Teixeira.
Você está no mundo mal, mas vive em paz, porque a paz que excede todo entendimento, diz a palavra, vai guardar os teus sentimentos em Cristo Jesus, tá bom? Então, a primeira lição, a primeira vantagem da oração é que ela te conecta com o mundo espiritual. Segunda vantagem, que eu acho isso aqui tremendo, é que ela é a porta de entrada da sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Então, assim, a oração, que é pedir a Deus, é a porta de entrada da sabedoria. E, às vezes, tudo que você está precisando para resolver os problemas da sua vida é sabedoria. Eu te aconselho o seguinte, olha, Tiago, eu não tenho costume de orar, então nós vamos lançar um desafio hoje. Se você não tem costume de orar, você vai orar só 5 minutos hoje. Amanhã, terça-feira, você vai orar 6 minutos. Na quarta, 7, na quinta, 8 e na sexta, 10. Vamos fazer esse desafio? Vamos começar orando 5 minutos hoje. Tiago, eu oro 2 horas por dia. Parabéns. E me inclua nos seus livros de oração, me inclua nas suas orações. Mas quem não tem costume de orar, vamos começar com 5 minutos hoje, 6 minutos amanhã, 7 minutos na quarta, 8 minutos na quinta e 10 minutos na sexta-feira. Ou seja, essa semana nós vamos orar, tá bom? Nós vamos não só aprender a orar aqui, eu vou te guiar essa semana nos mistérios da oração, mas nós também vamos orar juntos, tá bom? Gente, eu desejo paz e prosperidade. Até amanhã, 7h57 da manhã. Tudo numa viagem se trata primeiro de destino, tudo. Por isso que a vida é como se fosse uma viagem. O mais importante da estrada da vida é você saber para onde está indo. Eu acredito que esse momento, essa palestra, nesse evento, ele vai ser um divisor de águas. Agradeço a Deus e a vida do Tiago Brunet, que ele tem ajudado não só a minha vida, como ele tem ajudado de muitas outras pessoas. Não importa se na vida você está de Ferrari ou de Brasília, os dois param sem manutenção. E foi aí que eu entendi que na estrada da vida, existem 3 áreas da minha vida que precisam estar em manutenção constante. Minha vida física, vida emocional e vida espiritual. Se eu estiver perturbado, eu vou perturbar todo mundo, ao invés de estar aqui ajudando a pessoa. Se você coloca os 3 na manutenção, a chance de você chegar inteiro no destino é muito maior. Para mim, está sendo muito importante ser aluno do Tiago. Ele fez com que eu aprendesse que mesmo que as pessoas sejam difíceis e complicadas, elas são necessárias. Quando você fez tudo e não conseguiu chegar no posto de combustível, Deus vai mandar um posto de combustível até você.